Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Buraco, o primeiro jogo de baralho que eu venho apresentar aqui no canal. No jogo, pode ser jogado em duplas, né? Aqui no caso, essa simulação, nós temos essa dupla aqui na horizontal, essa dupla aqui na vertical. Pode ser jogado em 2 jogadores, em 3 jogadores, ou até, eu já vi mesas de 6 jogadores, no caso 3 duplas, e aí você coloca 3 baralhos. Nesse jogo, você coloca 2 baralhos, né, de 52 cartas, acrescenta seus coringas, 54 ou 56, e você está pronto para jogar, né? Cada jogador recebe 11 cartas e o objetivo do jogo é fazer pontos. Cada carta tem uma pontuação e as cartas vão estar em jogos, e esses jogos serão sequências de cartas, né, sequências do mesmo naipe. Então, na sua vez, o jogador simplesmente está com a sua mão, compra uma carta, que pode ser aqui do baralho ou do lixo, da mesa que está aqui, que é a região de descarte, né? Então ele compra uma carta, vê se monta algum jogo, né, para poder baixar e simplesmente descarta uma carta. Simples assim, essa foi a rodada do jogador. O jogador pode, na sua vez, comprar isso aqui, esse descarte. Se esse descarte tiver várias cartas, ele compra todas as cartas, ele não pode comprar uma só. Compra todas as cartas para sua mão. Então o jogador compra uma carta, né, olha a sua mão, vê aí o que pode fazer. Esse jogador aqui, por exemplo, ele pode baixar um joguinho de 3 cartas, onde as cartas são do mesmo naipe e o número 2 funciona como um coringa, então ele pode entrar na posição de qualquer outra carta, né? Então aqui, por exemplo, ele faz o papel de dama ou o papel de 9, né, quando eu consigo baixar esse joguinho aqui. Se por acaso o jogador conseguir juntar uma sequência de 7 cartas ou mais, né, ele faz uma canastra, entendeu? Isso aqui é uma canastra que por si só vale mais pontos do que as cartas. As cartas têm sua pontuação, mas a canastra em si vale 200 pontos se for uma canastra limpa, 100 pontos se for uma canastra suja. E o jogador descarta uma carta. Quando o jogador fica sem cartas na mão, ele compra o morto, que são 11 cartas que são separadas ali fora e só entram quando o jogador bater. Esse jogador vai jogar esse jogo com esse morto também, e se ele ou o parceiro dele baterem, ou seja, esvaziarem a mão de novo, eles terminam a partida. Quem bate o jogo ganha uma premiação de 100 pontos. E aí são contados os pontos, né? Cada carta, 3, 4, 5, 6 e 7, vale 5 pontos. O Coringa vale 20 pontos. O Ás vale 15 pontos. As cartas Valete, Dama, Rei, 10, 9 e 8, além do número 2, cada uma vale 10 pontos. Então o jogador vai somar isso tudo e vai anotar ali, né, porque são várias rodadas, né? Geralmente estipula-se um valor, uma pontuação limite para o jogo. Então quem atingir 3.000 pontos, por exemplo, ganha. Uma partida pode variar a pontuação, o jogador pode fazer 350, 400, às vezes consegue fazer várias canastras, faz aí 700 pontos. Então, são várias partidas até chegar ao montante de 3.000 pontos, por exemplo, né? Mas isso varia de lugar para lugar, de mesa para mesa. Isso, para mim, é uma das belezas do jogo. Ele permite uma quantidade enorme de convenções diferenciadas para fazer um jogo mais interessante, mais rápido, mais demorado, mais estratégico ou mais solto. Então, são muitas variações possíveis que nós vamos abordar algumas delas na nossa live de amanhã. Esse é o jogo, é um jogo relativamente simples, onde você vai aí se divertir durante algumas horas, né, em duplas, em trios, enfim, uma quantidade enorme de pessoas. Existem clubes de buraco, né? Vamos ver assim. O nosso Algo a Mais fala justamente da origem do buraco, da história do buraco. O buraco é um jogo muito conhecido, talvez o mais conhecido ao longo de todo o território brasileiro. Não sei se é o mais jogado, mas com certeza muito difundido aí. Buraco é um dos jogos descendentes, vamos dizer assim, da variação do Rummy. Rummy é um jogo de cartas que originou essa coisa de fazer sequência, você monta sequências. Então, esse jogo Rummy é aí no início do século XX, né, na Inglaterra, e aí foi espalhado pelo mundo todo esse tipo de jogo, né? E são variados, da origem a vários tipos. Um deles o buraco, que surgiu na década de 40 no Uruguai. Determinado grupo de pessoas estava ali jogando bridge, que é um outro jogo que nós vamos trabalhar aqui no canal, e
essas pessoas queriam bater papo, queriam uma coisa menos séria, menos competitiva. Então criou-se o Buraco. O Buraco é um jogo social, para você papear, passar a noite ali batendo papo. Ele não é tão competitivo. Ele pode ser competitivo com algumas regras, mas normalmente é um jogo muito social, um jogo muito agradável, que você vai batendo papo, conversando, compra sua cartinha, né, descarta, e aí vai rodando da mesa, sem problema. Então criou-se isso no Uruguai e depois foi difundido para o Brasil e tem nomes variados, biriba, canastra, pife, embora esses sejam outros jogos. Aqui no Brasil virou outros jogos, tranca, canastra, são outros jogos, alguns deles vamos falar até aqui no canal e vamos falar amanhã na nossa live sobre essas variações. Né? Então, essa família toda de jogos deu no Buraco. Algumas características do buraco são bem específicas. Então, por exemplo, a presença do morto, né? A ordem do jogo, de você ter que comprar uma carta e ter que descartar uma carta. Né? Isso é bem clássico, né? A batida, quando você bate, você tem uma premiação. Né? O objetivo, que é você sempre fazer mais pontos. Alguns lugares aceita-se uma coisa chamada vulnerabilidade, que é quando você atinge a metade dos pontos, aí você tem que fazer uma pontuação diferente para baixar cartas. Quando você vai baixar um jogo, você tem que baixar uma quantidade de pontos. Então, por exemplo, 75 pontos é a primeira vulnerabilidade. Se você errou a contagem, vai para 90, você tem uma punição. Mas são jogos que são mais punitivos, mais competitivos, de acordo aí com o cenário apresentado. É um jogo muito versátil, muito eclético, porque permite que você pode aí, fazer o jogo que você quiser. Quer fazer um jogo tranquilão, com o lixo aberto, para todo mundo ver? Ok. Quer fazer um lixo fechado, onde só fica exposta a primeira carta? Ok. Com a vulnerabilidade ou sem. Então, permite uma variedade absurda de nuances e convenções estipuladas para que o jogo fique mais difícil, mais fácil, mais amigável, mais sério, do jeito que você quiser jogar. Né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Né? Amanhã, às 22 horas, vamos fazer a nossa tradicional live, bater um papo, falar um pouco mais de buraco, falar um pouco mais das convenções possíveis e das estratégias, talvez, aí que você tenha possibilidade de aplicar. Né? O buraco, ele permite algumas características que são muito utilizadas em jogos. Então, por exemplo, a questão de memória, de você prestar atenção, de saber quais cartas saíram ou quem pegou tais cartas. Isso é uma memória que é muito importante no jogo. Né? A questão de adaptação, você está se adaptando o tempo todo à mão que você tem. Mas tem determinadas cartas que, por exemplo, esse descarte aqui não serve. Né? Então, eu tenho que ver qual carta eu vou jogar. A adaptação à sua mão e a rodada que está rolando ali, você tem que estar atenção o tempo todo. Né? Então é muito interessante como isso trabalha vários outros jogos de tabuleiro. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!